maiores riscos que corre hoje o torcedor da seleção brasileira é se deixar enganar pela Argentina. Isso mesmo, pela Argentina. Acompanhe o raciocínio. O Brasil vem jogando muito mal. Na Copa América até aqui, 2 atuações sofríveis. Mas a Argentina sequer está jogando futebol. A Argentina consegue ser pior do que aquilo que o Brasil vem apresentando. Olhar para a Argentina, utilizar como parâmetro essa Argentina para se conformar com aquilo que o Brasil apresenta, é o que de pior pode acontecer. É nivelar por baixo, é aceitar a mediocridade ou pior do que isso, é achar que basta ver um rival em uma fase para ficar tudo bem. A seleção brasileira precisa de mais. Ela precisa jogar bom futebol, ela precisa ser competitiva. A Argentina mais ainda, está muito mais atrasada do que o Brasil, com aquela bagunça que é a AFA e a sua seleção. Aliás, fizemos longos comentários sobre isso no programa Linha de Passe da ESPN Brasil, logo depois do empate 1-1 entre argentinos e paraguaios. Até coloco aqui links na descrição do vídeo para alguns desses comentários que fizemos no Linha de Passe. Mas é o que acontece. Tem muito torcedor da seleção brasileira, até algumas pessoas na imprensa, que quando pensam na seleção do Brasil, falam, não, mas a Argentina está pior. E daí que está pior? O Uruguai, aparentemente, está melhor. Aliás, fez as melhores campanhas sul-americanas nas últimas Copas do Mundo. E o Brasil, gente, de 2014 para cá, né, se você voltar até um pouco antes, 2010 para cá, o que o Brasil fez melhor do que a Argentina? Nas 2 últimas Copas América, o Brasil foi eliminado por Paraguai e Peru. A Argentina foi vice-campeã, chegou à final. Na Copa passada, os 2 ficaram pelo caminho. Na Copa anterior, o Brasil foi humilhado, perdendo de 7-1 para a Alemanha e depois 3-0 para a Holanda. A Argentina chegou à decisão, perdeu para a Alemanha, que goleou o Brasil só na prorrogação, foi vice-campeã do mundo. Os resultados recentes dos argentinos são melhores do que o do Brasil. A situação do futebol brasileiro hoje, da seleção de futebol do Brasil, com o Tite, com o Dunga, com o Felipão, com o Dunga anteriormente, ela é pior do que a da Argentina. Nesse momento, em junho de 2019, a Argentina está jogando pior que o Brasil. Eu repito, aliás, nem está jogando bola. Aquilo que os argentinos apresentaram contra Colômbia e agora Paraguai, especialmente no primeiro tempo de cada uma das partidas, foi um negócio indescritível. Ali é uma grande bagunça, o técnico não tem comando nenhum, os dirigentes são péssimos, enfim. Mas, se você olhar o histórico recente, o Brasil está pior que a Argentina. Essa é a realidade. Lógico, o Brasil ganhou alguns títulos e a Argentina não ganha nada desde o começo dos anos 90. Tem um jejum muito grande. Mas o retrato de momento do Brasil, olhando aqui o Brasil e a Argentina, pegando aqui esses últimos anos, os 2 estão mal. E é preciso que a gente observe isso com mais atenção. Porque é muito comum, tem sido muito comum, os fracassos argentinos, ou o mau futebol eventualmente apresentado, ou frequentemente apresentado, pelos jogadores hermanos, servir de, digamos assim, de consolo, de instrumento de conformismo para futebol ruim também e abaixo do esperado praticado pela seleção brasileira. É um perigo muito grande isso. Se você torce para a seleção brasileira, faça uma análise mais criteriosa, dê uma olhada mais detalhada no passado recente das 2 seleções. Não estou aqui dizendo que a Argentina está bem, não, muito pelo contrário, antes que você não tenha entendido ainda. Eu estou dizendo que a Argentina nem sequer está jogando futebol, que no passado recente também encarou aí encara ainda um jejum muito grande. Mas nos últimos anos, nas últimas competições, conseguiu ser melhor que o Brasil. O que acontece com a seleção do Brasil? Por que há tanto tempo não consegue ser um time realmente competitivo e vencedor? Quando foi a última vez que o Brasil foi de fato uma equipe confiável? Olha, faz muito tempo. Saudações.